Meu amado filho, minha amada filha, não deixe que nada o distraia agora. O que você está prestes a ouvir não é uma coincidência, nem uma mensagem passageira levada pelo vento. Sou eu, o Senhor, seu Deus, que venho a você no silêncio deste momento para lhe dizer: você passou no teste. O que antes parecia abandono era, na verdade, uma preparação divina. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada porta que se fechava diante dos seus olhos, tudo isso fazia parte de um desígnio sagrado para purificar seu coração e fortalecer sua fé. Você não foi esquecido. Você foi escondido para que eu pudesse moldá-lo longe do barulho, refiná-lo no fogo e prepará-lo para algo novo. Fique até o final desta mensagem, pois eu lhe revelarei o que esteve oculto por trás do seu sofrimento. Há uma razão para cada período de silêncio e, antes que esta mensagem termine, eu lhe mostrarei o verdadeiro propósito por trás da sua provação. O que você pensava ser perda era um processo de alinhamento. O que parecia punição era, na verdade, proteção. Você estava sendo separado, não rejeitado, refinado, não abandonado. Estou prestes a abrir portas que foram seladas pela minha própria mão, porque somente agora você está pronto para atravessá-las. O caminho estreito que você trilhou nunca foi feito para destruí-lo, ele foi projetado para transformá-lo. Como Abraão, que caminhou sem saber para onde estava indo, pedi que você confiasse sem explicação. Como José, que foi traído e esquecido, pedi que você permanecesse em silêncio quando incompreendido. Como Davi, que enfrentou o leão diante do trono, ensinei-lhe resistência e paciência. Você pensou que estava perdendo, mas estava sendo construído. Você pensou que estava atrasado, mas estava sendo preparado. O fogo que tentou consumi-lo apenas revelou o ouro que havia dentro de você. Meu filho, vi cada momento em que sua obediência não recebeu aplausos. Vi você ficar quando poderia ter ido embora, perdoar quando poderia ter fechado o coração, esperar sem dar sinal quando sua fé parecia pequena. Foi nesse momento que eu estava moldando seu espírito para que pudesse carregar o destino. Porque o que estou trazendo agora exigirá um coração purificado pelo silêncio e uma alma fortalecida pela resistência. Você está prestes a entrar em uma nova fase, e não será como antes. Pelos próximos minutos, fique aqui comigo. Não tenha pressa. Deixe minhas palavras entrarem em seu espírito enquanto eu revelo a renovação que preparei. Se você sentir minha presença, sussurre em seu coração, 1111, e eu sou escolhido, eu sou visto. Este é o sinal do alinhamento entre sua alma e minha promessa. Antes que esta mensagem termine, você entenderá que sua dor nunca foi uma prisão, foi a passagem para um propósito. Preste atenção. Este é o seu momento de renascimento divino. Estou quebrando o ciclo que o mantinha preso e despertando a realeza que estava adormecida dentro de você. O que está por vir não é um retorno ao que era, mas uma revelação de quem você deveria ser. Fique até o final, e eu lhe mostrarei o ponto de virada da sua história, um momento em que o julgamento se torna testemunho, e onde o silêncio se torna o som da sua libertação. Você caminhou por vales que ninguém viu. Sorriu em salas onde sua alma se partia. Rezou em silêncio, sentindo como se suas palavras fossem engolidas pelo teto. Meu filho, eu vi quando você escondeu sua dor para seguir em frente. Eu vi quando você deu a pouca força que lhe restava e ainda enfrentou a rejeição. Você acreditou que a obediência levaria à paz, mas, em vez disso, encontrou fogo. Você me chamou, perguntando, por que isso precisa doer tanto? Mas o que você chamou de dor foi o meu processo de purificação. O que você sentiu como abandono foi a fornalha onde a fé é refinada. Houve dias em que você questionou tudo.
Ainda sou o escolhido? Será que perdi o caminho? Será que eu estava errado em acreditar? O silêncio tornou-se pesado, e as orações não atendidas começaram a soar como recusa. Você viu os outros avançarem enquanto você permanecia parado, sentindo-se esquecido, invisível, deixado para trás. Mas ouça-me claramente agora, você não foi esquecido. Você estava escondido. Eu o cobri com a minha mão porque estava moldando você em segredo. Eu estava preparando você para algo novo, uma fase que não poderia ser construída sobre alicerces frágeis. Eu tive que fortalecer suas raízes antes de poder mostrar seus frutos. Você sentiu que a vida era injusta, que sua obediência passou despercebida. Você deu amor e recebeu traição. Você ofereceu paz e encontrou conflito. Você travou batalhas invisíveis dentro de sua própria mente, em dúvida, medo, exaustão. E cada vez que você tentava se erguer, outra onda vinha para te empurrar para baixo. Você pensou que a resistência significava fracasso, mas era o sinal de que você estava sendo fortalecido. Como ouro no fogo, seu espírito estava sendo refinado. Eu deixei você experimentar o isolamento para que você aprendesse a intimidade comigo. Eu permiti o silêncio para que você aprendesse a ouvir o sussurro do meu espírito. Eu permiti a perda para que você aprendesse que somente eu sou sua fonte. Houve momentos em que você pensou que a escuridão venceria. Noites em que você não conseguia sentir a minha presença, manhãs em que a fé parecia um fardo em vez de uma bênção. Mas, meu filho, mesmo naquela escuridão, eu estava trabalhando. Enquanto você chorava, eu estava escrevendo. Enquanto você esperava, eu estava tecendo. Cada oração não atendida era um fio na tapeçaria do seu destino. Você pensou que eu estava atrasado, mas eu estava alinhando tudo perfeitamente. Eu estava te ensinando a esperar sem dar sinal, a confiar sem dar explicação, a obedecer sem aplausos. A dor não era punição, era preparação. Eu vi quando você duvidou do seu valor, quando se comparou aos outros e concluiu que eu o havia ignorado. Você acreditou que havia perdido tempo, que a promessa havia expirado. Mas o que você chama de atraso, eu chamo de tempo divino. O que você chama de silêncio, eu chamo de moldagem sagrada. Nada em sua história foi desperdiçado. Até as lágrimas têm um propósito. Toda decepção tem um rumo. Você pensou que as portas fechadas eram rejeição, mas elas eram redirecionamento. Eu fechei o que teria te destruído para que eu pudesse abrir o que te completará. Lembre-se de José, meu servo escolhido. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, mas toda injustiça fazia parte do alinhamento. Lembre-se de Moisés, escondido como um bebê, exilado como um homem, refinado no deserto antes de guiar meu povo através do mar. Lembre-se de Davi, ungido, mais caçado, escolhido, mais perseguido, quebrado, mais crente. Você vê isso agora? O padrão de preparação através da dor? Você está na mesma linha de refinamento. Eu o chamei pelo caminho estreito e, embora pareça sufocante, ele leva à libertação. Você enfrentou o perigo da amargura, a tentação de desistir, o sussurro que diz, nada vai mudar. Você sentiu o peso da exaustão, onde até suas orações se tornaram suspiros. Você lutou para acreditar quando nada fazia sentido. Mas ouça-me, cada batalha da mente fazia parte do seu desenvolvimento. Eu não estava punindo você, eu estava fortalecendo o seu homem interior. A guerra era a evidência do seu chamado. O inimigo não luta contra o que não teme. E ele teme você porque você carrega um propósito.
Você temia o silêncio porque pensava que isso significava que eu tinha ido embora. Mas o silêncio é onde eu aguço os meus escolhidos. Quando você não conseguia me sentir, eu estava mais perto do que nunca. Quando você não me ouvia, eu falava através das circunstâncias. Quando você se sentia sozinho, eu o cercava com uma proteção invisível. Você pensava que eu estava te ignorando, mas eu estava te protegendo de batalhas que o teriam esmagado cedo demais. Você só via atraso, mas eu via desenvolvimento. Você só via vazio, mas eu estava preparando abundância. Ainda assim, você lutou comigo, perguntando-se por que o caminho da obediência parecia mais difícil do que o caminho da rebelião. Você viu outros pegarem atalhos e prosperarem, enquanto sua integridade lhe custou tudo. Mas, meu filho, o caminho estreito não é um castigo, é um filtro. Ele separa aqueles que buscam bênçãos daqueles que podem carregar um propósito. Eu o escolhi não para conforto, mas para um chamado. Você carregou o peso da resistência porque estou preparando você para carregar o peso da glória. Você não sabe que até o fogo obedece à minha ordem? Ele queima apenas o que eu permito. O fogo em sua vida nunca foi feito para consumi-lo, ele foi projetado para consumir o que não poderia entrar na próxima estação. Medo, orgulho, dúvida, estes não podem viver para onde eu estou levando você. É por isso que você se sentiu despojado. É por isso que você se sentiu reduzido. Você estava sendo purificado. Eu sou o refinador, e você é o recipiente que estou preparando. Eu permiti que a pressão revelasse o que você realmente carrega. Agora você começa a ver o padrão. A dor tinha um propósito. O silêncio tinha uma estratégia. A espera era minha oficina. Mas antes que a revelação chegue, sempre há refinamento. E você está naquele sagrado entre o espaço onde seu antigo eu está desaparecendo e sua nova identidade está sendo formada. Não confunda essa tensão com fracasso. É transformação. Você está sendo fortalecido para a nova fase que já descrevi. Mas o perigo agora, meu filho, é que você desista cedo demais. Que você se acomode onde deveria estar. Que você confunda exaustão com o fim da sua jornada. Não recue. Não deixe o medo falar mais alto que a fé. A provação foi o teste da fé, o silêncio, o teste da obediência, e o fogo, o teste da resistência. Você passou por todos os três. E embora ainda se sinta frágil, você está mais forte do que nunca. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você foi escolhido para esta purificação. Estou separando você daquilo que não pode segui-lo em direção ao seu propósito. Cada luta tem sido uma profecia disfarçada, prova de que algo novo está nascendo. Aguente firme, meu filho, pois a quebra está quase completa. O refinamento está quase concluído. E em breve, o próprio fogo que o testou revelará o ouro que coloquei dentro de você. Você está sendo preparado para um novo capítulo, e não será como antes. Agora ouça, meu filho. Tudo o que você passou, tudo o que pareceu quebrá-lo, nunca teve a intenção de destruí-lo, teve a intenção de prepará-lo. O teste de fé que você suportou foi uma sala de aula sagrada onde eu ensinei a ver além das aparências. Você me perguntou por que o fogo teve que queimar por tanto tempo, por que o silêncio teve que ecoar tão profundamente. Eu lhe respondo agora, porque o ouro não se forma pelo conforto, mas pela pressão e pela purificação. Eu estava refinando você, moldando seu caráter até que ele refletisse a minha imagem. Você foi fortalecido, separado e preparado.
O que você suportou tornou-se a base do que você está prestes a carregar. Mas é aqui que a revelação divina começa. A provação não foi apenas para sua purificação, foi também sua iniciação. O fogo não foi o fim da sua história, foi a porta de entrada para algo novo. A dor que você sobreviveu abriu sua visão espiritual, permitindo que você reconheça a verdade, o engano e o destino de maneiras que não conseguia antes. Você não é mais aquele que implora para ver o caminho, você é aquele que caminha mesmo quando o caminho está escondido. Este é o sinal da transformação. Você passou pelo vale não apenas para alcançar um lugar mais alto, mas para entender que até mesmo o vale pertence a mim. Agora, eu lhe faço uma pergunta: o que você fará com essa força que construí dentro de você? Você a usará para reconstruir o que eu já lhe disse para liberar? Ou confiará em mim para o que você ainda não consegue ver? Muitos chegam a esse estágio de refinamento e recuam, buscando o conforto de velhos padrões, rostos familiares e orações previsíveis. Mas eu estou chamando para um território desconhecido, uma terra de propósito, alinhamento e favor divino. Você não pode trazer o passado consigo. Para entrar na nova fase que preparei, você deve abandonar todo o medo que o acorrentou ao passado. Estou lhe oferecendo uma troca divina, seu medo pela minha fidelidade, seu controle pela minha direção, sua exaustão pela minha força. O caminho à frente exige rendição, não estratégia. Exige que você caminhe por revelação, não por raciocínio. Você antes me obedecia porque temia a perda, agora me obedecerá porque aprendeu a amar. Essa é a maturidade da fé, confiar sem explicação, permanecer em silêncio quando acusado, esperar sem sinal, caminhar sem mapa. Aqueles que fazem isso não estão perdidos, eles são guiados. Meu filho, este é o momento do alinhamento espiritual. Estou te posicionando para portas que não podem se abrir com esforço, apenas com obediência. A mesma paciência que antes parecia um atraso agora será a chave que destranca a aceleração. Você vê a reversão? A mesma coisa que lhe causou dor agora produzirá propósito. O mesmo silêncio que o testou se tornará o espaço onde eu falo claramente. A mesma resistência que o desgastou se tornará a força que o impulsiona para a frente. O que antes era um fardo agora é uma bênção disfarçada. Mas para caminhar nessa renovação, você precisa escolher a fé em vez do medo todos os dias. Você precisa abrir mão da necessidade de entender tudo antes de se mover. O fogo já provou que sua fé é genuína, agora, sua obediência ativará sua elevação. Não estou chamando você para fazer mais, estou chamando você para ser mais. Para ficar quieto o suficiente para ouvir, forte o suficiente para esperar e corajoso o suficiente para agir quando eu disser, vá. Pois em breve, eu lhe direi para se mover, e quando eu fizer isso, tudo o que estava contra você mudará a seu favor. Veja, o dilema moral desta época é sutil. Não se trata de escolher entre o bem e o mal, mas entre o conforto e o chamado. Muitos escolhem o conforto e permanecem onde estão, presos no que parece seguro. Mas eu estou chamando você para um propósito, que muitas vezes parece um risco. No entanto, o que você chama de risco, eu chamo de revelação. Dê um passo à frente, mesmo tremendo, e você verá como eu transformo fraqueza em força. Cada passo de confiança libera favor, cada ato de obediência convida minha mão a se mover em seu favor. E se aquilo que você teme perder for exatamente o que o impede de entrar no novo? E se a oração não atendida fosse a minha proteção? E se o silêncio fosse a minha estratégia? Não estou escondendo nada de você, estou alinhando tudo para você. Não demoro sem motivo, eu cronometro cada detalhe para a perfeição. Olhe mais profundamente, meu filho,
e você verá que nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada momento de espera, cada noite silenciosa foi uma semente de propósito futuro. E agora, a colheita dessa fidelidade está começando a brotar. Não se surpreenda-se, antes que a bênção se manifeste plenamente, eu lhe pedir que faça um último ato de confiança. Toda história de elevação começa com um último teste de rendição. Como Abraão na montanha, como José na prisão, como Davi na caverna, o teste vem diante do trono. Você pode não entender o que eu peço, mas reconhecerá a minha voz. Obedeça-me e verá quão rapidamente o deserto se transforma em revelação. Eu não o trouxe até aqui para abandoná-lo. Eu o trouxe aqui para despertá-lo. Você começará a notar sinais divinos de renovação, momentos em que a paz inunda seu coração sem motivo, onde as oportunidades se alinham sem esforço, onde o favor o encontra em lugares inesperados. Isso não é coincidência, é confirmação. Estou alinhando pessoas, tempo e recursos para a missão que temos pela frente. Você esteve oculto para refinamento, mas agora o revelarei para causar impacto. Você está assumindo sua missão como alguém que foi purificado pelo fogo e provado pela fé. A purificação nunca foi sobre punição, foi sobre preparação. Você foi separado para que eu pudesse fortalecê-lo. Você foi testado para que pudesse testemunhar. E agora, chegou a hora de você caminhar na plenitude do seu propósito. Mas lembre-se, propósito sem pureza se torna orgulho. É por isso que eu o refinei. Você está pronto não porque aprendeu o suficiente, mas porque foi esvaziado o suficiente. Não há força maior do que a rendição. Então agora, meu escolhido, pergunto-lhe novamente, você entrará no novo capítulo que preparei? Você confiará em mim quando digo que não será como antes? Você acreditará que cada perda estava abrindo espaço para o favor, que cada atraso estava preparando o cenário para a aceleração, que cada silêncio era uma conversa sagrada disfarçada? O caminho estreito que você trilhou está prestes a se abrir diante de você. Você foi refinado para reinar. Você foi purificado para carregar poder. Em breve, as mesmas pessoas que questionaram o seu silêncio testemunharão a sua elevação. Elas verão que aquele que esperou sem dar sinal, que confiou sem dar explicações, que obedeceu sem aplausos, estava sendo preparado para um propósito divino o tempo todo. Você está entrando em algo novo, não porque o mereceu, mas porque perseverou. Este é o mistério da graça. O que deveria quebrá-lo tornou-se o alicerce que o sustentará. Coragem agora, meu filho. O processo está completo. O fogo refinador fez seu trabalho. Renasça das cinzas com visão renovada, fé purificada e propósito desperto. O tempo de espera acabou. O tempo de caminhar chegou. Siga em frente com a certeza de que estou com você e, ao fazê-lo, cada passo que der carregará o som da realização. Pois eu, o Senhor, seu Deus, declarei, esta é a sua época de renovação divina, e não será como antes. Agora, meu filho, levanta os olhos. A estação do fogo está terminando, e o vento da renovação está começando a soprar. Você suportou o teste da fé, caminhou pelo silêncio, permaneceu firme no caminho estreito, e agora eu declaro sobre você, este é o seu tempo de recompensa divina. Os céus que antes pareciam fechados estão se abrindo, e o que estava oculto será revelado. A noite que parecia interminável está prestes a irromper em luz. O mesmo lugar onde você chorou se tornará o terreno da sua alegria. Eu vi sua paciência, sua obediência sem aplausos, sua resistência quando ninguém o entendia. Você foi purificado, separado, fortalecido e preparado. E agora,
Derramarei bênçãos que confirmarão o propósito para o qual você foi moldado. Você pensou que tinha sido esquecido, mas estava apenas sendo refinado. Você acreditou que estava atrasado, mas estava sendo alinhado. Tudo o que você perdeu retornará em outra forma, purificado, multiplicado, santificado. O que antes trazia dor agora produzirá paz. O que antes parecia um fim se revelará como o começo de algo novo. Pois estou fazendo algo novo em sua vida, e não será como antes. Estou restaurando não o que foi, mas o que sempre foi destinado a ser. Estou curando as partes ocultas de você que foram feridas em silêncio, substituindo cinzas por glória e transformando suas lágrimas em rios de propósito. Minha bênção não virá para impressionar, ela virá para completar. Você não será apenas elevado, você será estabelecido. Estou lhe dando estabilidade onde antes havia medo, clareza onde antes havia confusão, força onde antes havia exaustão. Você não mais perseguirá o que perdeu, pois estou trazendo a você o que estava divinamente reservado. As portas que permaneceram fechadas agora se abrirão sem esforço, porque aquele que passará por elas foi transformado. A pessoa que você se tornou através do fogo é a chave que destranca esses portões. Você verá a evidência do meu favor de maneiras inesperadas. Relacionamentos que terminaram em dor serão substituídos por conexões nascidas do destino. O que foi tomado injustamente será devolvido com juros. Estou restaurando sua dignidade, redimindo seu tempo e despertando seus sonhos. Os anos que pareciam perdidos foram anos de semeadura oculta, e agora, a colheita chega. As mesmas mãos que antes tremiam de medo agora carregarão a abundância com humildade. A mesma boca que antes sussurrava orações em desespero agora proclamará gratidão e autoridade. Não se surpreenda quando eu o abençoar em silêncio, pois nem todo milagre será público. Alguns virão silenciosamente, na quietude da sua obediência, como um sussurro entre o seu espírito e o meu. Outros, porém, serão visíveis, inegáveis até mesmo para aqueles que duvidaram de você. Pois farei do seu testemunho um sinal da minha fidelidade. Aqueles que antes tinham pena de você verão que você nunca foi abandonado, você estava sendo preparado. E quando perguntarem, como isso aconteceu, sua resposta será simples: o Senhor me refinou. Estou liberando favores que não podem ser conquistados, apenas recebidos. O tipo de favor que multiplica a paz em sua mente, a provisão em seu caminho e o poder em seu propósito. Você se verá caminhando em direção ao alinhamento divino, em momentos em que tudo se encaixa sem esforço, onde o tempo e a oportunidade se encontram em perfeita harmonia. Isso é obra minha. Esse é o fruto da sua purificação. Estou transformando o que era resistência em restauração. Estou dando vida ao que você pensava ter acabado. Estou ordenando que a alegria retorne ao seu espírito como o amanhecer após uma longa noite. Minha bênção não mudará apenas suas circunstâncias, mudará sua percepção. Você não olhará mais para o seu passado com dor, mas com compreensão. Você verá que cada porta fechada era uma forma de proteção, que cada atraso era uma preparação para a aceleração divina. As provações que antes o faziam chorar agora o farão grato. Você perceberá que o fogo não era seu inimigo, era seu libertador. Ele queimou o que era falso, deixando apenas o que é verdadeiro. E agora que você foi purificado, tudo ao seu redor começará a se alinhar com a verdade de quem você é em mim. A temporada de peregrinação acabou. Você não viverá mais em sobrevivência, viverá em propósito. Estou te guiando para fora do esconderijo, para a revelação, para fora do esforço, para o descanso, para fora do medo, para a confiança. Esta não é uma restauração parcial, é uma renovação total.
Você se erguerá com a força que vem da quietude, com a autoridade que vem do quebrantamento, com a sabedoria que vem da espera. Cada área da sua vida que parecia seca agora florescerá. Cada promessa que parecia adiada agora se desdobrará em ordem divina. Estou te criando para ser um portador da minha presença. A pureza que a provação produziu em você é agora o seu manto de poder. Quando você fala, portas se abrem. Quando você se move, atmosferas mudam. Você levará a paz ao caos e luz à escuridão. Você não apenas viverá, você liderará. Pois eu te escolhi não apenas para ser restaurado, mas para restaurar outros. Você foi confortado para que possa confortar. Você foi liberto para que possa libertar. Você foi visto para que agora possa ver outros que se sentem invisíveis. Minhas promessas não estão distantes, elas estão próximas, prontas para se manifestar. Você as reconhecerá não pelo barulho, mas pela paz. As oportunidades fluirão em alinhamento, não em luta. As pessoas entrarão em sua vida como confirmações divinas, não como distrações. Você saberá que sou eu, porque tudo carregará a fragrância do descanso. Você não mais se esforçará para provar seu valor, pois seu valor foi selado no fogo da purificação. Você não é mais o mesmo, você foi refinado, fortalecido, preparado e escolhido. E ouça isto, meu filho, o que vem agora será permanente. A porta que abro não pode ser fechada. O favor que libero não pode ser roubado. A restauração que decreto não pode ser revertida. Este não é um alívio temporário, é um realinhamento eterno. Estou redefinindo sua vida de acordo com a ordem divina. Você olhará para trás e dirá: valeu a pena. Cada lágrima, cada silêncio, cada provação, tudo valeu a pena. Porque agora você verá que o sofrimento não foi punição, mas preparação, o silêncio não foi distância, mas desígnio. Você passou no teste da fé. Você atravessou o fogo e saiu purificado. Agora, entre em seu novo capítulo, sabendo que não está mais preso ao passado, mas sim chamado a um propósito. Deste momento em diante, você se moverá em ritmo divino. Bênçãos seguirão a obediência, favor seguirá a fé. Farei com que seus passos prosperem, suas palavras carreguem poder, suas mãos construam o que outros só poderiam sonhar. Pois eu, o Senhor, seu Deus, declaro neste dia: você está entrando em uma nova fase, numa temporada de portas abertas, de alinhamento sobrenatural, de elevação sagrada. Alegre-se, meu escolhido, pois o fogo concluiu sua obra. Você está purificado, fortalecido e preparado para algo novo. As promessas pelas quais você um dia esperou estão despertando agora. Avance com coragem, pois o favor que se segue confirmará o que eu disse. Este é o seu tempo de renovação divina, e não será como antes. Meu filho, as palavras que você ouviu não são uma coincidência, são uma confirmação. Este é o momento em que os céus testemunham que o seu teste de fé foi concluído, que o seu fogo cumpriu o seu propósito, que o seu silêncio se transformou em força. Você foi purificado, moldado e preparado para algo novo. O tempo de se esconder terminou e o tempo de revelar começa. Você não está mais preso à espera, você está sendo posicionado para o alinhamento divino. Estou com você, caminhando ao seu lado enquanto você entra no seu próximo capítulo. De hoje em diante, lembre-se de quem você é, escolhido, refinado, fortalecido e chamado. Você não é esquecido. Você é visto. Cada provação que antes o oprimia agora se tornou o alicerce sobre o qual construirei algo maior. O mesmo fogo que o testou agora iluminará seu caminho.
O mesmo silêncio que antes o assustou agora se tornará seu lugar de revelação. Cada atraso que antes o frustrava agora se provará ter sido obra do tempo divino. Você está entrando em uma época de propósito, de favor, de portas abertas. Respire fundo e aceite esta verdade, não será como antes. As lágrimas que você derramou não foram em vão, elas regaram o solo de um novo começo. As longas noites de espera não foram castigo, foram preparação. A fé que você exerceu na escuridão agora desbloqueou a luz que nunca lhe será tirada. Você foi transformado pelo fogo e agora caminhará na autoridade da renovação. Este é o seu renascimento, a sua restauração divina, a sua elevação prometida. Siga em frente agora, não com pressa, mas em paz. Deixe que seus passos carreguem o ritmo da gratidão em suas palavras, a fragrância da esperança. Proclame vida onde houve perda. Traga conforto onde houve dor. Ande como alguém que viu a mão de Deus e viveu para testemunhar. Você não é quem você era, você é quem eu moldei para se tornar. Você é ouro refinado, pronto para refletir a minha glória onde quer que vá. Antes de partir deste momento, faça uma pausa e cele esta revelação. Se você sentir a minha presença confirmando estas palavras, escreva 1111 nos comentários abaixo como uma declaração de que você foi alinhado, purificado e escolhido. Compartilhe esta mensagem com alguém que ainda está no fogo, ainda esperando por sua renovação. Diga a essa pessoa que o que parece um fim é apenas o começo da transformação. Lembre-se, meu filho, todo ciclo de provação termina em revelação, todo fogo termina em bênção, todo silêncio termina na minha voz. Você passou pela provação e entrou na promessa. Eu sou o Deus que restaura, que renova, que refina. Entre agora em sua nova fase, pois eu disse, o passado acabou, o propósito despertou e sua história foi reescrita pela graça. Está feito, e não será como antes. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com humildade e entusiasmo que estou aqui para compartilhar algo especial com vocês. Nosso canal é um lugar onde buscamos compartilhar a luz e a verdade das Escrituras, fortalecendo nossa fé e espalhando amor e esperança com a Palavra de Deus. Hoje, convido cada um de vocês a se tornarem membros deste canal abençoado. Ao fazerem isso, vocês estarão nos ajudando a continuar trazendo mensagens que tocam corações e transformam vidas. Cada novo membro é como uma vela que se acende, espalhando a luz da Palavra de Deus em direção às trevas do mundo. Juntos, podemos criar uma comunidade de fé, aprendizado e compartilhamento mútuo, enquanto continuamos a impactar vidas com a verdade eterna. Clique no botão Seja Membro que está abaixo do vídeo, e faça parte dessa jornada de fé e serviço. Vamos caminhar juntos, fortalecendo uns aos outros e trazendo mais luz para o mundo. Deixo aqui um super agradecimento a todos vocês que nos apoiam, seja através da sua presença, comentários ou tornando-se membros. Que Deus abençoe cada passo que damos juntos e que a sua palavra continue a guiar os nossos caminhos. Com amor e gratidão, desejo de todo o coração que Deus os abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.